Se olhares com atenção para este excerto de código, consegues identificar qual é que poderá ser a vulnerabilidade crítica ali? Se não faz a mínima ideia, fica aí que hoje vamos analisar passo a passo este excerto de código para descobrir qual é que é a vulnerabilidade crítica que nos permite dar bypass àquela condição. Antes de entrarmos já na análise da vulnerabilidade, mete o vídeo em pausa e escreve nos comentários qual é que é o teu palpite. Tal como aconteceu no vídeo do Type Confusion, eu fiz um questionário nas minhas redes sociais para ver se alguém conseguia identificar qual é que poderia ser a vulnerabilidade crítica naquele excerto de código. E para minha surpresa, houve malta a descobrir muito rápido e muita gente a andar ali perto. Primeiro vamos perceber o que é que o código está a fazer e para isso vamos ver 3 exemplos, mas a finalidade é exatamente igual nos 3. Para isso vamos analisar o excerto que eu utilizei para fazer o inquérito. E neste caso nós estamos a utilizar a linguagem de programação PHP em que estamos à espera de um pedido POST. Em que nesse pedido POST há um parâmetro chamado password que nós estamos a pegar nesse valor e vamos compará-lo com uma string que já está hard-coded no código. Neste caso a string é admin password super password brute force proof. E o que nós estamos a fazer com este if é verificar se a password que o utilizador digitou é igual à string que já está ali presente. Caso as duas sejam iguais, o if vai dar verdadeiro, vai entrar dentro da condição e vai executar a função login as admin. Caso a password que o utilizador digitou não seja igual à string que já está aqui presente, a função vai dar um false e ele não vai executar isso e vai executar outro excerto de código que haja num código normal. À primeira vista parece ser um código completamente normal sem qualquer tipo de problema. Várias pessoas apontaram que uma das vulnerabilidades seria a password estar hard-coded no código. E sim, é uma vulnerabilidade, só que para nós ter acesso a esta password que está hard-coded no código, nós temos que ter acesso ao source code. E num contexto normal nós não temos acesso ao código-fonte para conseguirmos ver esta password. A outra possibilidade que as pessoas estavam a apontar muito era ser vulnerável à parte de rate limit, ou seja, a ataques de brute force. E também é verdade, ou seja, nós podemos tentar, às vezes que quisermos, até adivinharmos a password. Só que devido à password ser deste tamanho e desta complexidade, vai demorar imenso tempo a descobrir qual é que seria, o que torna completamente inviável esse ataque. E por fim, houve malta a acertar em cheio na vulnerabilidade crítica aqui presente, em que a vulnerabilidade seria a comparação ser feita apenas com os dois iguais. Tal como vimos na falha de Type Confusion, linguagens como PHP que têm uma fraca tipagem, ou seja, atribuem o tipo de variável em runtime consoante o tipo de dado que ela guarda, abrem portas para várias vulnerabilidades referente ao tipo de dados. E neste caso, ao fazermos a comparação com os dois iguais, abrimos portas para uma vulnerabilidade que se chama de Type Juggling. A utilização de apenas dois iguais é conhecida como loose compare e no PHP este tipo de comparação apresenta alguns bugs que não deviam existir. Vamos olhar para esta tabela em que nós conseguimos ver todas as condicionantes possíveis para a comparação com dois iguais. E como nós conseguimos ver, se calhar vamos aumentar aqui um bocadinho para vocês verem melhor no vídeo, nós temos aqui vários tipos de dado que podemos utilizar no nosso código, como booleanos, neste caso o true e o false, inteiros, strings, nulls, arrays, mais strings, etc. Numa condicionante normal, as variáveis só haviam de retornar true quando o tipo de dados é igual um ao outro. Mas neste caso, com o loose compare, o que é que acontece? Quando nós estamos a comparar, por exemplo, um booleano, neste caso um true, com um, ele vai retornar-nos verdadeiro também. E o problema está mesmo aqui é que diferentes tipos de dados proporcionam resultados verdadeiros e isso permite-nos ultrapassar as condicionantes e muitas vezes autenticações, logins, etc. Um dos casos mais chocantes, mas que depois foi corrigido também na versão 8 do PHP, é que se nós compararmos um inteiro de zero com qualquer string que tenha um texto qualquer, ele vai nos retornar sempre verdadeiro. Ou seja, quer dizer que nós, no nosso exemplo, se nós estivéssemos na versão anterior à 8, se aqui no valor da password tivesse um 0, ou se comparada com esta string toda, a condicionante ia retornar como verdadeiro, ou seja, ele ia entrar dentro desta função na mesma. Mas nós temos vários exemplos também. Por exemplo, quando comparamos, por exemplo, um 0 com um false, também dá verdadeiro. Quando comparamos, por exemplo, o 0 com 0, isso também é verdadeiro. Mas, por exemplo, quando comparamos um inteiro de 0 com uma string de 0, também nos retorna verdadeiro. Ou seja, quando nós estamos a comparar um inteiro com o seu inteiro com a sua string, também nos retorna verdadeiro. E temos aqui vários exemplos que nós podemos utilizar e experimentar.
Isto acontece porque no loose compare o PHP tenta converter o tipo de dados para poder efetuar a comparação. Ou seja, vamos imaginar que nós estamos a comparar uma string com um inteiro. Ele vai tentar converter a string num inteiro para realizar a comparação. Como nós vimos no exemplo anterior, na tabela, nós estávamos a pegar num inteiro, que neste caso era o 0, e a compará-lo com uma string que era o 0 também. Então o que o PHP estava a fazer era converter a string de 0 em 0 para poder realizar a comparação, e era por causa disso que ele estava a retornar como verdadeiro. Vamos ver alguns exemplos aqui na prática para vermos como é que isto tudo funciona realmente. Fazendo uma nota, a comparação do 0 com uma string foi corrigida a partir da versão 8. E como nós estamos na versão 8 do PHP aqui, não vai ser possível exemplificar essa comparação, mas caso vocês tenham, podem experimentar em casa. E caso apanhem sistemas que tenham a versão de PHP anterior à 8, ainda está possível de ser explorado. Mas vamos ver aqui algumas comparações para vermos isto na prática. Vamos abrir aqui a nossa shell interativa de PHP e vamos criar aqui uma variável chamada var, em que vamos atribuir, por exemplo, o valor de 0 inteiro. Vamos criar aqui outra variável em que vamos atribuir o valor de string como 0 também. E agora podemos dar aqui um getType a cada uma delas para verificarmos qual é que é o tipo de dados que essas variáveis guardam. E vamos comparar aqui o var. Vemos que ele retornou como string. Aqui seria var2 e o var1 assim. Então vamos ver qual é que é o tipo de dados da variável var. Neste caso é um inteiro. Então vamos ver aqui do var2. É uma string. Mas e se nós comparar uma com a outra? Será que ele vai retornar verdadeiro ou não? Segundo a tabela, sim. Mas vamos experimentar isso na prática. Então vamos comparar aqui var igual a var2. Se esta condição for verdadeira, dá um eco de somos iguais. E fechamos aqui. E agora vamos verificar se realmente isto funciona ou não. E ele retornou-nos que somos iguais, ou seja, quer dizer que esta condição retornou como verdadeiro e nós conseguimos aceder à condicionante dentro do if, ou seja, conseguimos burlar esta verificação. Mas temos aqui mais exemplos, como por exemplo compararmos uma string com, por exemplo, com um booleano, neste caso com um true. Então vamos guardar aqui o tipo de dados, em vez de inteiro vamos escrever por exemplo um true, e na variável 2 vamos escrever por exemplo qualquer coisa. Vamos ver o tipo de dados de cada um. Temos aqui o var, que é um booleano. Temos aqui o var2, que é uma string na mesma. E agora vamos efetuar a comparação para ver se ele também consegue burlar esta autenticação. E retornamos também que somos iguais, ou seja, para o PHP, um booleano true é igual a uma string. E dessa forma nós conseguimos, mais uma vez, burlar esta condicionante. Vamos voltar novamente ao código e vamos ver como é que nós conseguimos realmente explorar isto aqui na prática com um exemplo mais dinâmico. Temos aqui o mesmo código, simplesmente eu troquei o nome de password para palpite, a string é exatamente a mesma e temos agora aqui um if em que vai nos retornar um well done e temos um else que nos vai retornar que o nosso palpite está errado. Este var dump simplesmente vai nos retornar o tipo de variável que esse dado é. Simplesmente aqui temos um formulário HTML que nós vamos digitar o nosso input e ele vai testar a condição. Então vamos abrir aqui um terminal para metermos esta aplicação a correr. Vamos escrever aqui php-s neste interface de rede, na porta por exemplo 9000-t e queremos especificar isto. Portanto, ele já está online. Temos aqui o nosso exemplo e basicamente vamos dar aqui um refresh. Temos que mudar aqui para a porta 9000. Mudar aqui para a porta 9000. E temos aqui a nossa caixinha. Vou aumentar isto aqui para vocês verem. Temos aqui a nossa caixinha para nós colocar o input. Basicamente esta caixinha é este HTML aqui, que está um formulário com o método post, a fazer um action para o example.php, em que o tipo é uma password, o nome é o palpite e temos aqui qual é que é a nossa password, até podemos colocar aqui qual é que é o nosso palpite.
Podemos dar aqui um save e vamos testar isto. Então, qual é que será o nosso palpite? Eu vou digitar aqui uma string qualquer, vamos dar aqui um submit e vemos que ele retornou-nos que o nosso palpite está errado. Basicamente, foi aqui à condição e verificou que é diferente desta string, mas acima de tudo retornou-nos que o input que nós colocamos é uma string. Então, em vez de uma string qualquer, eu vou colocar aqui, por exemplo, números. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5 números aleatórios. Vamos dar um submit e vemos que os dados que nós colocamos também foram atribuídos como uma string, apesar que o nosso palpite continua errado. Mas para ver que isto funciona, vamos colocar aqui a string correta. Vamos dar aqui qual é que é o nosso palpite, é este. E vemos que ele deu um well done e que a nossa string realmente funciona. Mas porquê que, independentemente que nós coloquemos aqui números ou strings, ele vai nos atribuir sempre como uma string? Isto acontece porque basicamente o formulário HTML converte, vamos abrir aqui o network e vamos dar aqui um refresh qualquer. Temos aqui o pedido a ser feito. Nós vemos que basicamente o formulário HTML converte todos os dados que nós introduzimos como uma string. Ou seja, como ele chega aqui ao código e o dado é uma string, ele vai fazer a comparação de uma forma normal e o código vai funcionar como devia funcionar e neste caso vai verificar se está correto ou não. Mas qual é que é o formato de dados que nos permite controlar o tipo de variável que ela tem? Exatamente, o JSON, e é um dos formatos mais utilizados hoje em dia. Portanto, vamos ver aqui um exemplo com o JSON para conseguirmos explorar isto realmente na prática. E bem, já temos aqui um código, também em PHP, simplesmente estamos a fazer exatamente a mesma comparação, só que agora, em vez de usarmos passwords, vamos utilizar uma Activation Key, para ser diferente. Mas temos aqui a nossa Activation Key correta, hardcoded exatamente igual, o funcionamento é exatamente o mesmo que nós vimos até agora, só que em vez de estarmos a mandar em formato de HTML para o backend, vamos mandar em formato JSON. Para vermos qual é que é as diferenças, isso aqui é possível explorar esta vulnerabilidade. Então basicamente o que nós estamos a receber aqui é receber um input e buscarmos o input de PHP com este wrapper e estamos a dar um decode dos dados que o utilizador envia, neste caso está a enviar em JSON. Basicamente estamos a mandar uma key chamada key, em que o value será o input do utilizador. Depois estamos a pegar nesses dados e vamos compará-lo com a nossa string. Caso essa comparação seja verdadeira, ele vai buscar o conteúdo da flag, neste caso está aqui na flag.txt, e vai-nos retornar que o status é a chave correta, o conteúdo da flag, e vai-nos retornar o tipo de variável que nós estamos a enviar. Caso o conteúdo que nós mandemos, o nosso input seja diferente desta string que nós colocamos, a nossa chave é incorreta, vai-nos dizer para nós tentar novamente e vai-nos mandar novamente o tipo de dados que a variável tem. Então vamos executar isto aqui na prática para ver como é que ele funciona. Isto aqui, como está no index, nós podemos basicamente ir aqui para a raiz. Então, como vemos, temos aqui o Activation Key e temos aqui um input para nós colocar o nosso input. Já agora, vamos ver aqui como é que está a acontecer na parte de cima. Basicamente, temos aqui o formulário completamente normal, como vimos no anterior, só que simplesmente aqui nós estamos a utilizar JavaScript para ir buscar o dado do input do utilizador, a mandar um pedido post com o content type de JSON e está a mandar os dados em JSON com esta key. Então vamos executar aqui, vamos escrever por exemplo teste e vamos mandar os dados. Aqui quer dizer que os dados foram enviados com sucesso. Vamos verificar aqui, temos a nossa key que foi enviada, até podemos ver isto aqui em raw. Temos a nossa key em que o valor é teste e vamos ver qual é que é a resposta. Neste caso, key incorreta. Então vamos experimentar a key que devia ser, neste caso, esta string toda. Vamos copiar isto. Vamos colar aqui. Os dados foram enviados com sucesso. E vemos que temos aqui a key correta e ele já nos dropou o conteúdo da flag. Só que nós não temos acesso a esta string, portanto vamos ter que fazer isto de outra forma. E para isso, se calhar para uma visualização mais simples, como nós já vimos que simplesmente está a mandar um pedido JSON, vamos abrir aqui o Postman para ser mais fácil de visualizar em vez de termos estas abas todas abertas.
E bem, já temos aqui o Postman aberto a fazer exatamente o mesmo pedido que nós estamos a fazer a partir do browser. É que nós temos aqui a nossa key, colocamos a nossa string correta e verificamos que ele deu-nos como a chave correta e dropou-nos a flag. Mas como nós já vimos na parte da tabela, neste caso aqui, nós podemos burlar esta condicionante ao utilizarmos uma string com um booleano, neste caso com um true. Então vamos experimentar, em vez de mandarmos aqui uma string, e já agora, aqui o content type, como conseguimos ver, é uma string. Vamos digitar, por exemplo, aqui o 0, que é o que funcionaria nas versões anterior à 8, e vamos verificar que ele já nos está a dar como chave incorreta. Mas neste caso, reparamos que agora aqui é um integer. Então, em vez de passarmos um integer ou uma string, vamos passar como true. Neste caso, nós estamos a passar um booleano. E vamos verificar que conseguimos burlar a condição e ele deu-nos que a chave é correta e dropou-nos novamente a flag. Ou seja, nós sem sabermos aquela string complexa, sem fazermos ataques de brute force nem nada do género, conseguimos burlar a condição e termos acesso à flag. Conseguimos, neste caso, podia ser burlar uma autenticação, ganharmos acesso a uma conta, etc. Neste caso, conseguimos burlar a condição para termos acesso a uma chave de ativação. E é através desta forma extremamente simples que nós conseguimos burlar aquela condição, em que podia ser burlarmos uma autenticação também, e desta forma nós conseguimos aceder a uma conta de uma pessoa sem sabermos a password dela, e neste caso conseguimos ter acesso a uma chave de ativação sem sabermos qual é que era a string correta. Agora que já vimos como é que conseguimos explorar esta vulnerabilidade de type juggling, como é que nós podemos mitigá-la? A forma de mitigarmos esta vulnerabilidade é extremamente simples, em que em vez de utilizarmos o loose compare com 2 iguais, temos que utilizar o strict compare que utiliza 3 iguais. E neste caso ele vai fazer a comparação com um tipo de dados em que tem que ser iguais também. Neste caso só vai funcionar com dados iguais, o true com true, o false com false, o 1 com o 1 inteiros. Se for o 0 string já não vai funcionar com o 0 inteiro, porque ele vai validar o tipo de dados que efetivamente está a comparar. Neste caso, booleano com booleano, inteiro com inteiro, string com string. Já agora, por brincadeiras, vamos passar este excerto de código para o ChatGPT e vamos pedir para ele tentar identificar as vulnerabilidades nele. E vamos verificar se ele consegue identificar o type juggling. Então vamos colocar aqui o nosso excerto de código e vamos dizer quais é que são as vulnerabilidades neste excerto de código. E vamos verificar se ele consegue identificar o type juggling. Neste caso, está a dizer que é a comparação com a senha em texto claro, não é? Armazenamento embutido no código, portanto, estar em hardcoding, falta de sanitização e validação de entrada, falta de proteção contra ataques de brute force, falta de HTTPS, certo? Ok. Mas nos problemas que ele identificou aqui, não conseguiu identificar a vulnerabilidade de type juggling, neste caso a comparação com os 2 iguais, em que conseguimos burlar a autenticação comprando um booleano com uma string. E visto que ele não conseguiu identificar a vulnerabilidade, é por esta razão que os seres humanos ainda são necessários. Como vimos na vulnerabilidade de type confusion e agora na vulnerabilidade de type juggling, esta atribuição do tipo de variável em runtime pode dar muitas dores de cabeça se não for bem implementado. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje? Se sim, deixa já o teu like e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!